Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Hoje à noite, em nome de Jesus, eu quero trazer uma palavra de encorajamento para esta igreja maravilhosa. Nós estamos passando por um momento difícil, não podemos estar juntos presencialmente, mas eu sei que você está aí, participando desse culto em casa, com o coração desejoso de ouvir uma palavra de Deus para você. Inicialmente, eu quero dizer para você que nós somos um povo privilegiado. Talvez essa não seja a palavra adequada teologicamente. O termo que eu deveria usar é que nós somos pessoas agraciadas por Deus. Vocês se lembram quando o anjo apareceu para Maria e ele disse assim: olha, não tenha medo, Maria, você foi agraciada, ou você encontrou graça, ou Deus manifestou graça na sua vida. Seja feliz por isso. A mesma coisa aconteceu conosco. Deus, Ele nos agraciou. Você já pensou que coisa maravilhosa? O fato de que, dentre 7 bilhões de pessoas nesse mundo, Deus conhece você de uma maneira especial, de uma maneira singular. Porque a Bíblia diz que nós que estamos em Jesus fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo e fomos chamados aqui no tempo e no espaço para entender o Evangelho e crer em Jesus Cristo. Mas nós não temos a imunidade parlamentar. Eu quero que você entenda isso hoje à noite. Só os políticos têm imunidade para não serem presos, para poderem fazer coisas erradas e continuar impunes. Deus não fez isso conosco. Deus usa, de fato, todas as dificuldades da vida para trabalhar no nosso caráter e para nos levar a depender mais dEle, a confiar mais nele, porque Ele é um Deus todo-poderoso. E eu quero que você guarde isso no seu coração hoje à noite. Só um Senhor todo-poderoso, como é o nosso Deus, pode oferecer o melhor para os seus filhos. Então acredite nisso. Deus tem o melhor para oferecer a você. Temos estudado o Salmo 23. Já são várias semanas que estamos juntos, meditando. Davi é o escritor deste salmo. E ele, no primeiro momento, assim, na primeira parte do salmo, ele diz que o Senhor é o pastor dele. Então a metáfora, a figura que Davi usa para descrever Deus, dos versículos 1 até o 4, ele trata Deus como pastor que ama suas ovelhas, pastor que leva suas ovelhas para se alimentar em pastos verdejantes, pastor que leva suas ovelhas para águas tranquilas, porque ovelhas têm medo. Não é interessante porque que nós somos chamados de ovelhas? A ovelha, ela tem medo até mesmo do seu reflexo na água. Por isso o pastor precisa prestar muita atenção para ajudá-la. Às vezes ele precisa pegar água com as mãos e levar até a sua ovelha. Esse pastor está conosco em todos os momentos. Por isso Davi disse que ainda que ele andasse por um vale de sombra da morte, ele não temeria mal nenhum, porque Deus, o Senhor, o pastor, estava com ele. Mas Davi, de repente, ele muda a figura de linguagem, sem dar explicação por quê. Mas com toda certeza, Davi quer que eu e você tenhamos uma compreensão maior do amor desse Deus tremendo que é o Senhor, Javé, o Deus de Israel. Ele não está mais olhando para ele como ovelha, a partir do versículo 5. Ele não está olhando mais para Deus como pastor. Agora ele muda a metáfora. Ele vai olhar para Deus como um anfitrião, como um hospedeiro, alguém que está recebendo Davi na sua casa. Davi então se sente como um peregrino, cansado, andando pelo deserto, fazendo a sua jornada.
E ele chega então em frente à casa desse anfitrião, ele bate a porta, e ele é bem recebido. Ele é recebido como um hóspede VIP. E o que esse hospedeiro, o que Deus, o Senhor, como um anfitrião, tem a oferecer para Davi, nesse versículo 5, e oferecer para nós também? Olha aqui comigo no versículo 5, ele diz assim: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, e fazendo transbordar o meu cálice. Preste bem atenção. Em primeiro lugar, Davi, como hóspede, adentrando talvez a tenda ou a casa desse anfitrião, ele recebe um tratamento VIP, porque o anfitrião cuida dele de uma maneira exclusiva. Olha o que ele diz: preparas um banquete para mim. Mais uma vez, Davi está dizendo que ele mudou a metáfora, mas ele continua dizendo do cuidado de Deus. Assim como o pastor tinha cuidado pelas suas ovelhas, Deus, o Senhor, como anfitrião, também cuida de Davi de uma maneira exclusiva. Preparas para mim um banquete, na outra versão. De fato, Davi, na outra versão, ele fala que preparas para mim uma mesa. O que Davi está dizendo é que quando ele entra na casa, o hospedeiro ou o anfitrião preparou para ele uma refeição que tem tudo na mesa, um banquete, para ele saciar sua necessidade, para matar a sua fome, para dessedentar. Ele está se sentindo cuidado de uma maneira muito especial, de uma maneira muito exclusiva por Deus. E é isso que eu e você precisamos entender. Você pode nem perceber, mas Deus cuida de você, meu querido. Deus cuida de você muito mais do que você pode imaginar, de maneiras que você nem pode entender, e às vezes de maneira que você nem percebe que Ele está cuidando de você. Por isso, quando o apóstolo Pedro escreveu sua carta para os cristãos do primeiro século, que estavam sofrendo perseguição, seus bens estavam sendo tomados pelo governo, muitas vidas estavam sendo ceifadas, ele diz assim: olha, lança sobre Deus toda a ansiedade de vocês, lança sobre Deus. E ele diz: porque Ele tem cuidado de vocês, humilhem-se sob a poderosa mão de Deus, porque Ele tem cuidado de vocês. Então Davi, ele está lá na casa, sentado à mesa, um banquete foi preparado para ele, e ele está descrevendo essa figura para falar do cuidado de Deus na sua vida. Mas o texto continua, ele diz assim: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Deus não só oferece cuidado exclusivo para Davi, mas Ele oferece também uma proteção especial. Nós precisamos entender a cultura da época. Quando alguém estava sob o teto de um anfitrião, ele tinha que fazer todo o possível para resguardar a integridade daquele hóspede. Se você se lembra lá no livro de Gênesis, quando aqueles 2 anjos desceram até Sodoma, onde Ló, o sobrinho de Abraão, morava, para ver se realmente as coisas eram como tinham chegado lá no céu as informações. Eles ficaram na praça, observando as pessoas, e de repente à tardezinha, quando Ló chega do seu trabalho, ele vê aqueles 2 visitantes ali, e Ló logo chega diante deles e diz: olha, vamos para minha casa, eu quero hospedá-los, eu quero ser o anfitrião de vocês. E eles dizem: não, fica tranquilo, aqui está muito bom. E Ló diz assim: não, aqui é muito perigoso vocês ficarem na praça, vamos para minha casa. E eles foram. À noitinha, quando Ló, a sua esposa, tinham preparado lá uma refeição para eles, eles estavam à mesa batendo um papo.
a Bíblia diz que a população da cidade cercou a casa de Ló e tentou de todas as maneiras romper a porta, pular a janela e gritando, aquela turba, dizendo para Ló: traz esses dois, que nós queremos abusar deles. Você se lembra que Ló disse: não, meus amigos, não façam isso, eles estão sob minha proteção. E Ló, ele faz uma coisa que para a nossa cultura, para nós, para mim, para você, é muito difícil de entender. Ele diz assim: não, olha, eu tenho 2 filhas virgens, eu vou entregá-las a vocês, e vocês podem fazer com elas o que vocês quiserem, mas esses homens não, eles estão debaixo do meu teto, e eu sou responsável por eles. É essa figura que Davi traz à sua mente, ao seu coração, é esta figura que eu e você precisamos ser encorajados. O nosso Deus é um Deus que oferece proteção especial para cada um de nós. Agora, algo muito interessante, Davi diz assim, que o Senhor, esse anfitrião, ele preparou um banquete, uma mesa farta, à vista dos seus inimigos. A ideia é de que Davi está assentado ali, tomando a sua refeição, numa mesa farta, e os inimigos estão à sua volta, em volta da tenda, da casa, como aquela turba que queria entrar na casa de Ló. Mas sabe de uma coisa? O inimigo não pode fazer nada contra Davi, porque ele está protegido por Deus. Deus está ali olhando por ele, cuidando dele, protegendo-o contra os seus inimigos. A palavra inimigo aqui não é um vizinho que tem problemas com você, que tem dificuldades com você. A palavra inimigo é alguém que quer matar você, que detesta você, que tem ódio por você. Muitas vezes nós nem sabemos disso, não é? Pessoas que querem puxar o nosso tapete, às vezes na empresa, na escola, às vezes até na igreja. Mas eu e você precisamos ter aquela convicção de que o Senhor, o anfitrião, o hospedeiro, Ele não só cuida de mim, mas Ele me protege de uma maneira especial. E em terceiro e último lugar, Davi fala de uma coisa maravilhosa, que o seu anfitrião não só cuida dele de uma maneira tremenda, exclusiva, mas ele cuida de Davi de maneira especial, à vista dos inimigos que ficam perguntando: por que esse cara tem esse privilégio? Por que Deus cuida dessas pessoas assim? Eles querem destruir, mas não podem. Não podem. Davi diz assim que ele é exaltado em honra. Ele, Davi, nesta casa que ele está, ele é honrado de maneira exaltada. Como que nós podemos saber disso? Ele diz assim: olha, tu me honras, como? De 2 maneiras. Primeiro, ungindo a minha cabeça com óleo. Eu já vi muitas pessoas mostrarem para a sua igreja ou no seu sermão uma ovelha e o pastor derramando óleo na cabeça da ovelha, dizendo que isso é muito importante porque às vezes dá bicho na cabeça da ovelha e é preciso, importante, derramar o óleo como se fosse uma cura. Não é isso que o texto está dizendo. Davi mudou a figura. Ele não é mais uma ovelha, ele é um hóspede. E se você se lembra de Jesus uma vez, ele chegou na casa de um homem chamado Simão e sentou-se à mesa, começou a tomar a refeição, batendo papo, e de repente uma senhora sentou-se atrás de Jesus, começou a chorar, derramando lágrimas nos seus pés, enxugando os seus pés com o seu cabelo e beijando os pés de Jesus. E aquele homem, lá no seu íntimo, ele nem expressou essas palavras, mas no seu íntimo ele disse: se Jesus fosse de fato o Messias, ele saberia quem era esta mulher. Ela é uma mulher prostituta. E Jesus, que conhece os pensamentos, ele diz: Simão, Simão. E Jesus conta uma historinha de 2 devedores, um que devia muito dinheiro e um que devia pouco dinheiro. E Jesus pergunta para ele: qual dos 2 você acha que vai amar mais aquele que os perdoou da dívida? E o Simão falou: olha, eu acredito que é o que teve uma dívida maior perdoada.
E Jesus falou assim: é verdade. Olha, eu cheguei aqui na sua casa, você não me deu água para lavar os pés, que era um costume oriental. Você não ungiu a minha cabeça com óleo. Ou seja, Jesus está dizendo: você não me honrou como um hóspede. Quando você chegava numa casa, a maneira de honrar a visita, toda a família tinha na sua casa um vasozinho com azeite perfumado. Isso era um refrigério naquele calor escaldante do Oriente Médio. Então, Jesus está dizendo: você não me honrou. Mas essa mulher, desde que eu cheguei aqui, ela lavou os meus pés com suas lágrimas. E ela não cessa de me honrar, beijando os meus pés. É isso que Davi está dizendo. Ele se sente honrado nesta casa pelo anfitrião, porque ele derramou óleo na sua cabeça. Mas em segundo lugar, ele diz assim: fazendo transbordar o meu cálice. Davi está dizendo que ele é um hóspede VIP. O seu copo nunca está vazio, está sempre cheio. E é isso que Deus faz por nós, mesmo que nós não percebamos. O nosso copo está sempre cheio, porque Deus nos ama e Ele quer o melhor para nós. Meus queridos, só o Senhor, Todo-Poderoso, tem o melhor para oferecer para nós, para mim, para você. Eu quero que você se lembre sempre disso. Deus cuida de mim de uma maneira tremenda, muito maior do que você pode imaginar. Deus, Ele protege você. Ele protege você contra todos os inimigos. Inimigos que você nem imagina, espirituais, mas você está protegido. Os inimigos estão à sua volta tentando destruí-lo, e você só não é destruído porque Deus não permite, porque Deus está protegendo você, e Ele está te honrando. Talvez você possa perguntar: mas como Deus está me honrando? Deus está te honrando, porque a Bíblia diz que Ele escolheu você antes da fundação do mundo, escolheu você para Ele, escolheu você para fazer parte da família dEle. Ele deu o Espírito Santo para guardar você. O Espírito Santo habita em nós e Ele é o penhor, é a garantia de que um dia nós vamos ser levados para casa. Eu tenho 3 histórias para contar para você, para enfatizar o cuidado de Deus, a proteção de Deus e a honra de Deus para com os seus. 2 dessas histórias eu me lembro lá do seminário. Nós tínhamos as nossas capelas, os nossos cultos quase que diários, e sempre recebíamos missionários, pastores, pessoas que vinham e traziam uma palavra para nós. E a última ilustração é de um livro que eu li, e eu vou indicar para você no final. A primeira história foi contada por um dos pastores que nos visitou no seminário, e ele disse que um dos missionários foi enviado para trabalhar com uma tribo indígena, e era uma tribo muito hostil, canibais. Talvez por isso ninguém tinha até então ousado trabalhar com aquela tribo. Mas durante a viagem houve algumas complicações na saúde da esposa e ela acabou vindo a óbito. Foi algo muito triste. Mas o missionário não entregou os pontos. Ele tinha certeza do chamado de Deus para ele. Ele queria falar de Jesus para aquela tribo indígena. Mas ele tinha estudado sobre a tribo, e ele sabendo que aquela tribo era canibal, ele enterrou sua esposa, mas não a deixou ali sozinha. Ele ficou um bom tempo vigiando o corpo da sua esposa, para que aqueles índios não viessem e desenterrassem. Ele contou que depois de muito tempo, ele já havia feito contato com os índios, havia feito amizade com eles, e num dia, ele já tinha evangelizado esses índios, e num dia de uma roda, de uma reunião, eles conversando, e o cacique daquela tribo perguntou para ele: fala para nós, quem eram aqueles que estavam com você, quando você enterrou a sua esposa? Eu fico maravilhado com isso, porque ele achava que estava sozinho,
Mas os índios que estavam à sua volta, talvez querendo fazer um ataque, naquela época eles não o conheciam. Eles só não atacaram aquele missionário, porque eles viram uma multidão com ele, protegendo. É maravilhoso saber que o nosso Deus cuida de nós. Nós não vemos, mas Deus diz na sua palavra que os anjos dele são enviados para trabalhar em benefício daqueles que hão de herdar a salvação. Nós somos essas pessoas que vamos herdar a salvação. Acredite nisso. Deus cuida de você, mais do que você pode imaginar. Segunda história que eu ouvi foi do Davi Wurtson. Davi Wurtson é o filho do fundador da Palavra da Vida. Ele é o irmão da dona Mary Ann, que é casada com o seu Davi Cox. Eu já trouxe aqui para ministrar palestras para nós, que é o fundador do seminário onde eu estudei. Ele contou uma história muito interessante. Ele fala também de um missionário, de uma missionária. Eu não me lembro se era da igreja dele, que foi enviada também para trabalhar com uma tribo, e ela já era uma tribo amiga, e ela foi trabalhar com essa tribo, e um dia eles tinham que descer rio abaixo de barco para buscar algumas provisões que as igrejas haviam reunido e feito essa oferta para aquela tribo na qual a missionária trabalhava. E é muito interessante, ele diz que os índios empolgados, porque eles ficaram sabendo dessa generosidade da igreja, que havia enviado suprimento para eles. E na hora de preparar o barco e tudo, iam 2 líderes da igreja com a missionária. E eles desceram o rio abaixo e foram até o lugar onde as provisões haviam chegado. Muita alegria. E quando eles estavam voltando, rio acima, o motor foi mais exigido por causa do peso. E aqueles 2 líderes indígenas haviam esquecido de levar gasolina suficiente. E o barco parou. O motor parou de funcionar justamente numa área em que havia uma tribo inimiga, uma tribo hostil. E aquela missionária começou a ficar muito brava com eles. Como pode vocês esquecerem gasolina, que é algo tão importante? E ela começou a brigar com os índios. Esses 2 líderes, eles não só eram líderes da tribo, eles eram tribos, eles eram líderes da igreja também, eles eram convertidos. E então eles dobraram seus joelhos no barco e começaram a orar. E começaram a bendizer a Deus e louvar a Deus, porque Ele deu aquela provisão. E aquela provisão não poderia ser perdida, ela era necessária para a tribo deles. E eles clamaram o poder de Deus para levá-los até o destino deles, até a tribo deles. E o Jack Hudson, o Davi Hudson, diz que eles então pegaram o motor e quando eles puxaram, o motor roncou. E eles subiram o rio acima até chegar na aldeia deles. Deus cuida, Deus protege. A última história que eu tenho para contar para vocês é a história de um homem chamado Sadhu Sundar Singh. Ele era um indiano de família muito rica. E desde pequenino ele foi preparado pelos seus pais para ser um homem santo na Índia, que é chamado de sadhu. É aquele homem religioso que visita os lares, profere bênçãos, que é muito respeitado na Índia até os dias de hoje. E ele estudou, era um homem muito inteligente. Para vocês terem uma comparação, aquilo que o jovem Saulo ou Paulo representava para os judeus quando ele estudava aos pés de Gamaliel, o Sundar Singh, ele era muito inteligente. Todos tinham grande esperança dele ser um grande sadhu na Índia. Mas com 15 anos de idade, ele precisava estudar mais e aprender mais. Mas no lugar em que ele morava, só existia uma escola fundada por algumas missionárias presbiterianas. Como não tinha outra escola, os pais do Sadhu Sundar Singh acabou
matriculando ele lá. Mas no primeiro dia de aula, quando ele foi ler o texto, era a Bíblia que ele tinha que ler. E ele fechou aquele livro e disse que um homem santo da Índia não podia mexer, tocar em livros, principalmente num livro que falava sobre Jesus. E as missionárias disseram: olha, no contrato está escrito que esse é o livro básico que nós ensinamos. Você não precisa deixar de ser um Sikh, um homem, que está se preparando para ser um sadhu santo, mas leia o livro, apenas para você aprender. Então ele conta isso nos seus testemunhos, que ele foi lendo a Bíblia, e cada vez que ele lia a Bíblia, mais atraído ele se sentia por Jesus Cristo. E até que então ele se converteu, ele entregou sua vida, e ele foi desprezado pelos seus pais, pela sua família. Então ele diz: eu vou continuar sendo um sadhu, não um sadhu indiano, mas eu vou continuar sendo um homem santo, um missionário de Jesus. Por isso há um livro que se chama O Apóstolo dos Pés Sangrentos, porque quando ele foi expulso da sua casa, não teve tempo nem de pegar um sapato, um chinelo, e ele andava nas ruas, nas cidades, descalços, seus pés sangravam, pregando Jesus. Uma história muito bacana, mas eu contei esse contexto para dizer o seguinte: uma vez ele chegou numa cidade e começou a pregar Jesus para as pessoas, e o governador da cidade, com a polícia, veio e o proibiu de pregar e mandou ele embora. Mas ele não foi. Ele continuou pregando sobre a mensagem de salvação. O governador voltou com sua polícia, e a pena para desobediência era a pena de morte. Eles tinham um poço, tipo uma cisterna, em que eles jogavam as pessoas lá embaixo. E Sadhu Sundar Singh disse que quando ele caiu, ele já caiu desmaiado, tal era o mau cheiro de corpos que estavam em putrefação. E lá em cima, a porta foi fechada. À noite, uma corda caiu na cabeça dele, e alguém gritou lá de cima: ei, se amarra que eu vou puxar você. E ele fez um nó, colocou o seu pé, segurou com sua dificuldade, ele estava muito fraco, e aí então foi puxando até que ele saísse. E a pessoa disse para ele assim: olha, continua pregando, não tenha medo, Deus vai te honrar. E ele foi embora. No dia seguinte, o governador mandou que os seus assessores fossem lá e tirassem o sadhu, porque queria dar uma surra nele e proibi-lo de pregar. Quando eles abriram a porta daquele poço, o sadhu não estava mais lá. E eles contaram isso para o governador, que ficou sem saber o que tinha acontecido. Deus honra aqueles que o honram. Meus queridos, para terminar, eu quero que você guarde isso no seu coração. Só o Senhor Todo-Poderoso pode oferecer o melhor para os seus filhos. Ele quer cuidar de nós. Ele quer proteger cada um de nós. E Ele vai honrar cada um de nós. Acredite nessa verdade. Quando Paulo escreveu aos Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 8, ele diz assim: olha, quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E ele diz: nem morte, nem vida, nem coisas do presente ou do futuro, nem anjos, nem principados, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora preste atenção, para você entender o encorajamento que a Bíblia dá a você e a nós, para você crer nesse Deus que, como anfitrião, Ele nos recebe na sua casa e cuida de nós, e nos protege e nos honra. Paulo não disse que Deus vai nos livrar ou vai impedir que nós passemos por tribulações, por lutas, por batalhas, por opressões. Ele disse que nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não existe nada que pode nos tirar a salvação.
Não existe nada nesse mundo, nem no mundo por vir, que pode tirar de mim e de você a grande bênção de habitar com o Senhor para todo sempre. Seja encorajado nesta noite, meu querido irmão, minha querida irmã, na certeza de que Deus ama você de uma maneira muito maior do que você pode imaginar. E Ele quer o melhor para você. E Ele está trabalhando para te dar o melhor. Porque aquele que começou boa obra, Ele vai completar esta obra até o dia de Cristo Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um. Em nome de Jesus. Que seu coração nesta noite seja edificado, na certeza de que Deus está com você. Ele é o seu anfitrião e você é um hóspede VIP, porque você é filho dele. Deus te abençoe. Deus abençoe a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém? Quero orar com você. Bondoso Deus, em nome de Jesus, eu venho pedir a tua bênção sobre a vida do teu povo. Por esse momento tão difícil pelo qual nós passamos, de incertezas, de medo, de insegurança, ajuda-nos a saber que nenhum inimigo pode alguma coisa contra nós, porque o Senhor está nos protegendo. O Senhor cuida de nós de uma maneira muito especial. Nós só não estamos pior do que estamos, porque o Senhor tem cuidado de nós. E o Senhor tem honrado cada um, derramando sobre nós, não um óleo, um azeite qualquer, mas derramando sobre nós o teu Santo Espírito. Abençoa a igreja, seja daqui de Uberlândia, de Minas, do Brasil, do mundo afora. Guarda o teu povo, é minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.